Bom dia, prezados e amados amigos e irmãos. Desde já eu agradeço aqueles que podem e que querem assistir esse vídeo, que eu sempre gostei de pesquisar, né? E eu estava fazendo uma pesquisa e encontrei um abençoado que ele estava falando sobre o rei Davi. Eu também quero dizer aos irmãos que eu não sou o dono da verdade, né? Todos nós somos falhos, às vezes se equivocamos com nossas palavras. Mas eu quero dizer ao amado irmão que o abençoado que estava falando sobre o rei Davi, vamos ver o que está escrito, né, sobre a história que o irmão estava falando do rei Davi. Está escrito lá no 1 Samuel 17, que é o 50, né? O versículo 50 que ele cita. Entendeu? Eu vou deixar esse versículo para que os irmãos possam ver, né? E ler também, se quiser. Que está se referindo à luta de Davi com o filisteu, não é? Que Davi vence o filisteu e mata ele, que é justamente Golias. Ele cita esse versículo e cita também o versículo 2 Samuel, entendeu, irmão? 21:19. Ele cita esse versículo falando que o filho de Jairo, Origem, o Bilenita, mata também o Golias, né? Mata um gigante também, o Golias. E daí ele faz uma pergunta, né? Ele quer saber quem matou Golias. Foi Davi ou o filho do Aérgio, o Origem? Aí ele quer saber qual dos dois matou o gigante Golias. No meu ponto de vista, né, o Golias, na verdade, ele é o guerreiro do rei. Certamente, na minha noção, assim, eu acho que uma pessoa dessa que morre do rei, que é o guerreiro do rei, e entra outra em seu lugar, certamente ele pode colocar o nome de Golias. Também ele esqueceu, né, de olhar que lá no Samuel 1:17, o 40, né, está explicando que Davi, na hora que foi ter esse confronto, Davi escolheu 5 pedrinhas para guerrear com o gigante. E daí então, se Davi pega 5 pedras, certamente na época havia mais gigante. Por isso que ele pegou essa quantidade. Porque quando Davi ele foi lutar com o gigante, ele já tinha certeza que Deus ia abençoar ele. E daí então, a gente pode dar uma observada nos textos bíblicos, que eu vou deixar, mostrando aos amados irmãos. Daí nós vamos tirar algumas dúvidas. Lá no versículo de Samuel 21, o 22, está falando que Davi e os seus guerreiros ou os seus servos mataram os gigantes. Então, daí para a gente ver que não só havia um gigante, mas outros gigantes fora os 2 primeiros que foram mortos. Eu vou deixar os versículos para que os irmãos possam ver, né, e ler também, para que a gente tire essa dúvida. E se o amado irmão que gravou aquele vídeo e que eu estou falando sobre o vídeo do irmão, se o irmão ouvir e querer explicar melhor, possa ser que ele ache que eu esteja equivocado, da mesma forma que eu penso que ele está. Então ele tem todo o direito, né, de fazer o seu vídeo mostrando o que ele acha que é verdade. Mas eu vou deixar os versículos tudo separadozinho para os irmãos ler. Eu agradeço também aos amados irmãos e quero dizer também que as Bíblias, não são todas que têm a mesma tradução. Tem algumas Bíblias que tem alguns textos que a tradução é um pouco diferente, porque cada uma editora tem o seu povo para traduzir. E os irmãos vejam que possa ser que a Bíblia do amado lá, ela não seja a mesma que eu estou lendo, né? Que eu estou lendo na Ferreira de Almeida
corrigida, ok, irmão? Então, desde já eu agradeço aos amados irmãos. Vamos analisar o texto e ver aonde está realmente a verdade dentro da história bíblica, ok? Então, que Deus nos abençoe e os irmãos não esqueçam de deixar o seu like.